Vamos ouvir Jamil Chad falando sobre os Estados Unidos em declínio lá para o Breno Altman. Vamos ver juntos. Por que até mesmo a economia e a sociedade dos Estados Unidos parecem ter se degradado nos últimos 30 anos, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico e da imensa produção de riqueza? Ô, Jamil, antes de você responder, eu vou te contar uma pequena história pessoal. Sim. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 1987. Eu era um jovem militante, jornalista, mas também militante comunista. Cheguei nos Estados Unidos, fui a Nova York, olhei aqueles prédios, olhei aquele país e cheguei à conclusão: nós estamos ferrados. Isso daqui não dá para ser derrotado. É muito desenvolvimento, é muita riqueza. O que aconteceu nesses 30 anos em que a hegemonia norte-americana teve como paralelo internamente ao país tamanha degradação socioeconômica? Olha, existem muitas explicações, mas uma delas é o gasto dos americanos ao longo dos últimos 30 anos em guerras no exterior e não no desenvolvimento, principalmente da infraestrutura e, claro, de tecnologia no seu próprio país. Então, esse é um dos debates mais acalorados. Bom dia, Xanda. Porque é que tanto dinheiro foi gasto, foi colocado na guerra contra o terror, suposta guerra contra o terror, invasões de países, derrubadas de líderes estrangeiros, etc., e que isso desviou, sim, a atenção dos Estados Unidos em relação ao desenvolvimento da tecnologia, mas não é só a tecnologia, é a infraestrutura também. Hoje, por exemplo... Tá em gravação, Xanda? Deve estar puxado aí. Sueli, bom dia, querida. Vamos lá, gente. Faltam os membros. Cadê vocês? Em breve teremos o Rodrigo Domingues aqui com a gente para a gente falar do caso Felca e Roblox. Você tem um caos nos últimos meses, isso foi bastante forte aqui no debate, um caos nos aeroportos americanos. Algo que a gente fica pensando, caramba, não imaginei que eu iria ver esse debate, que você liga a televisão, aeroportos em caos, fechados, filas gigantescas, ou seja, não, é um processo de deterioração real da infraestrutura americana. Esse é um dos pontos. O segundo ponto, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente conversou dos anos 90, uma arrogância de que você tem a supremacia não apenas de fato, mas pelo poder. Então, você estabelece também essa hegemonia com chantagem, com bullying, com pressões, e que isso, obviamente, tem um limite. O Donald Trump tenta resgatar agora de uma forma muito, mais uma vez, crua, mas, obviamente, com uma situação muito complicada. Esse debate vem acompanhado por um outro fenômeno doméstico americano, que é o aumento da desigualdade na sociedade americana. Isso eu tenho falado com bastante frequência, tenho ido a bairros pobres, não só aqui de Nova York, mas de vários lugares dos Estados Unidos. Inclusive, estou lançando um livro no mês que vem, que vai tratar justamente desses locais abandonados, esquecidos, Bom dia, basicamente, pelos governos americanos, e aí não é republicanos ou democratas, isso há uma coincidência, basicamente, muito impressionante, há uma coerência no abandono, e esses são os grandes derrotados da globalização. Esses que foram abandonados, que hoje, inclusive, obviamente, são, ou pelo menos acham que poderiam ser reivindicados por Donald Trump a colocar barreiras, um nacionalismo, etc. Mas essa população, essa desigualdade gerou realmente, de uma forma real, uma pobreza nos Estados Unidos, que é muito impressionante. Quando você vai em algumas dessas regiões, é muito impressionante ver que, sim, existem locais que vivem situações dramáticas. Vou contar uma historinha aqui, muito rápida, Breno. Claro. Numa terra indígena, numa reserva indígena, entre o Arizona e Utah, um povo indígena ali, um dos senhores que estavam ali ajudando, etc., me contava, era um indígena americano. Daqui a pouco a gente vai trazer a história do Jamil Chad, tá, gente? A gente está com um convidado super especial. O Rodrigo, acho que o Rodrigo ainda está se organizando. Vamos lá. Ele já era um senhor, o trabalho dele era tentar garantir que as casas, as residências, tivessem acesso à água. Naquela reserva indígena, 1/3 das casas não tem acesso à água potável e nem saneamento. 1/3 nos Estados Unidos. E ele conta, isso eu trago também no livro, ele conta uma história
de que ele, na juventude dele, vendo que não tinha futuro nenhum, ele resolve se alistar no exército americano. E, claro, é mandado para a África, para o Oriente Médio, para vários lugares do mundo. E ele conta uma história que ele diz que foi muito impressionante, por isso que ele resolve voltar para a terra indígena dele. E ele diz o seguinte, que em certo momento, num país africano, com uma base americana, antes de eles saírem, vamos dizer assim, a campo, o general local disse, olha, vocês vão estar num lugar muito pobre, talvez um dos locais mais pobres do mundo, com uma expectativa de vida tal, com um analfabetismo tal, etc, etc, explicando. E aí, quando ele sai à rua, ele fala, puxa, parece a minha região lá nos Estados Unidos. Né? Então, ele se dá conta que tinha uma região dele tão pobre quanto aqueles locais onde o governo americano mandava tropas para exportar a democracia, para exportar o desenvolvimento. Então, existe também essa distopia doméstica que, claro, foi corroindo a ideia do sonho americano. O que é o sonho americano? É a capacidade de você nascer, vamos dizer assim, numa situação social e migrar, e sair daquela situação social na sua própria vida, não na vida dos teus netos, não daqui a 150 anos. É que pelo teu trabalho, e mais uma vez, não estou defendendo, estou explicando o que é. Claro. Pelo teu trabalho, você vai então migrar, você vai conseguir escalar essa escada do desenvolvimento social por si só. O que acontece é que isso, obviamente, já não existe. E aí, Breno, quando o mito fundador se desfaz, é o problema, é a encruzilhada hoje desse país. São dois mitos que se desfazem. O primeiro deles é o do sonho americano, que basta você trabalhar e você vai chegar lá. Não é essa, obviamente, a realidade. Segundo mito, destino manifesto. Também não é mais a realidade. Então, quando você tem esses dois mitos desabando, basicamente se desfazendo diante de todos, é a crise existencial, é a crise, basicamente, que a sociedade americana vive. Quem somos nós e quem somos nós no mundo? O mito da democracia também está se desfazendo nos Estados Unidos? Absolutamente. É curioso, porque eu estava entrevistando outro dia um professor, um acadêmico que saiu dos Estados Unidos, para você ter ideia. Depois, até o livro que eu vou indicar é dele, o Jason Stanley. E ele fez até uma brincadeira. Quando ele é entrevistado por americanos ou por europeus, a pergunta que se faz a ele é a seguinte: tem risco de a democracia desabar nos Estados Unidos? A pergunta que é feita do outro lado, no caso por nós latino-americanos e por outras populações, é quanto tempo você acha que dura a ditadura? Né? Então, obviamente, para quem já viveu, né, a gente sabe que é ele mesmo. Para quem já viveu, você sabe que essa possibilidade é real. E ele fala justamente esse ponto. Breno, ele diz o seguinte: um país que sempre se aliou a ditadores no mundo todo tem uma hora que esse bumerangue volta. Esse é o primeiro ponto dele. O segundo ponto dele também é muito interessante. Ele diz o seguinte: a história americana, ela flertou em muitos momentos com o autoritarismo. Então, não é verdade que a experiência americana foi sempre uma experiência democrática. Não foi. Né? Essa é uma construção, claro, tem as suas vantagens, tem pontos positivos, sem dúvida nenhuma. Agora, existe também uma percepção de que, não, esse é o nosso destino. Só a democracia é a realidade desse país. Não é. Ele dá um dado impressionante. 1% da população dos estados do sul dos Estados Unidos estão nas prisões. Então, que população é essa? Ou que sociedade é essa que precisa emprisionar 1% da sua população? 1% é gigante, gente. Né? É muita gente. Vamos colocar aqui de forma muito clara. 1% é algo extraordinariamente grande quando você precisa colocar em prisões 1% da sua própria população. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix,
folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!